Vamos continuar a nossa leitura em Mateus 13, no versículo 24. Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceia. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vai, vende tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. Então, cheia, a puxam para a praia e assentam. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. É muito importante compreender a ensinança dessas parábolas. Vou deixar um breve resumo das 6 parábolas que lemos, porque
con entendimiento de enseñanza de esas 6 o 7 parábolas, podemos ser como ese pai de familia que es prudente y puede atender las necesidades de su casa. Nós devemos ser instruídos neste como cristãos e alimentar, ajudar no entendimento do que Deus está fazendo no tempo presente, porque Ele está recolhendo um reino para Cristo Jesus nos céus. E esses 6 parábolas que leímos são diferentes aspectos ou figuras do que Cristo está fazendo. No primeiro que leímos, tocante ao trigo e ao joio, este é vistazo ou figura do desenvolvimento do reino dos céus nas mãos dos homens. Primeira parábola é o que Cristo fez. O sembrador é Cristo. E semeador. E Cristo é o semeador. No que leímos agora, o homem está responsável de semear. E então notamos que entra lá material falsa, o joio, figura dos incrédulos que fazem profissão de cristianismo, reconhecem aparentemente o rei nos céus, são bautizados a seu nome, mas não são verdadeiros. Não é por falta que a semente é mal. Não, a semente é boa, mas o inimigo introduz o joio, e esse é mal. Então, esse mostra como desenvolveu a pregação do Evangelho durante as idades nas mãos dos homens. Mas esse não impede que Deus recolha na cifra, no final, a ceifa, quando recolhe todo o trigo maduro para levar a casa nos céus. Essa é a primeira parábola que lemos. Depois disso temos 2 mais, o mostardo e o fermento na levadura, na massa. Essas 2 parábolas explicam a forma que a maldade vai corrompendo o reino. O primeiro na forma externa, visível a todo mundo. A segunda, o fermento, explica internamente ou doutrinalmente as coisas más que estraga o reino. Mal doutrina, práticas assim. Esse é o fermento que estraga uma massa boa, que é para comer. Então, esse foi escondida, a mulher escondeu isso em 3 medidas de... Pode ser a Trindade, o conhecimento da Trindade. Então, esse é como o mal desenvolve no reino. Mostarda é uma planta que é para fazer condimento, não?
E o desejo de mostardo é que tenha para dar sabor à comida. Mas nas mãos dos homens fizeram que essa planta cresça a uma árvore grande para parecer uma coisa grandíssima nesse mundo. Assim o homem tinha feito com o cristianismo. Tinha feito que seja uma coisa grande nesse mundo. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é ter coisa grande nos céus. Mas o homem faz grande aqui na terra. Para o espetáculo para o homem. As denominações fazem isto. Tem muito orgulho das coisas cristãs como visível nesse mundo, etc. Agora passamos às dos seguintes. Antes de falar dos dois seguintes, o Senhor fala a explicação do joio. Não a todo mundo, só aos discípulos. Então, as 3 últimas parábolas só foram faladas para os verdadeiros discípulos. Não todo mundo. Porque o Senhor só quer revelar o que Deus quiser a seus verdadeiros discípulos. Por isso está falado em parábolas também, mesmo princípio. E o Senhor dá uma explicação do joio, então, só para eles. E essa explicação do joio dá mais explicação do que o Senhor falou no princípio por todo o mundo. E temos ensinança lá nos versículos 36 a 43, só para os discípulos. E é para nós nisto, a explicação. E essa explicação vai a continuação até o final do tempo do reino dos céus, quando recolhe o trigo dentro. Agora, as últimas 3 falam, então, o seguinte: tem 2, o tesouro escondido e a pérola. Esse fala do reino dos céus, o que Deus quiser obter dele. Esse é o que deu o objeto de Deus no reino dos céus. É que Deus tem um tesouro escondido nessa terra. O quer. E vende tudo para procurar isso. Não só procura o tesouro, compra todo o campo. Pero seu desejo não é no campo total, seu desejo é no tesouro. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Colectivamente, um grupo deles. Esses são, cada um é um tesouro. É figura do Cristo viu na igreja de grande preço. E ele quis essa pérola. E então compra isso. Objeto de Deus, no meio de toda essa confusão do reino dos céus, é que Deus ama a igreja e entregou a si mesmo por ela. Logo, ao final, temos na rede, tirado ao mar, a forma que a pregação do Evangelho extende a todo mundo para recolher muitas peces com o objeto só dos bons. Não interessa os peces maus,
sino nos bons. E essa parábola explica como vai terminar o reino dos céus no fim desse tempo. Estamos chegando lá, perto do fim desse tempo, quando os anjos estão separando, ainda não, mas os anjos vão separar os bons dos maus. O objeto dos servos era ser espécies bons. Eles não interessam nos maus. A pregação do Evangelho é obter bons peixes, verdadeiros crentes. Mas Deus é o que vai separar os falsos dos verdadeiros ao final do tempo. Então, essa é a forma que vai terminar. Depois disso, existem mais 4 parábolas que não lemos no Evangelho de São Mateus, que dão mais 4 outra explicação do reino dos céus. Se encontra em capítulo 18, capítulo 20, capítulo 22 e capítulo 25 de São Mateus. Só São Mateus fala do reino dos céus. Os outros evangelhos falam do reino de Deus, que é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. O Evangelho de Mateus is basically a dispensational gospel. é basicamente um evangelho dispensacional. And that's what the term kingdom of heaven refers to. E é isso que o termo, o reino do céu se refere. It's a dispensational term. É um termo dispensacional. So in order to understand the chapter, Assim, para que possamos entender esse capítulo, we should have some understanding of what a dispensation is. devemos ter um pouquinho de entendimento do que dispensação é. It's a period of time É um período de tempo in which God is working in a special way. em que Deus está trabalhando com os homens num modo particular. Now we are in the dispensation of grace. Agora estamos na dispensação da graça. There was the dispensation of law, Houve antes a dispensação da lei and the dispensation of the government of God, and so on. e a dispensação anterior, que era do governo de Deus e assim por diante. So during this period of time, Assim, durante esse período de tempo, the clock of prophecy is not working. o relógio da profecia não está funcionando. The church is not the subject of prophecy, A igreja não é assunto de profecia. nor is Israel the subject of prophecy. Nem mesmo Israel é assunto de profecia. Christ is the subject of prophecy. O assunto de profecia é Cristo. So in the chapter, Assim, agora neste capítulo, as we have already noted, como nós já anotamos, the Lord is working o Senhor está agindo in this world, neste mundo, but for one purpose, mas com um propósito, to gather out a company of people to Christ. para tirar para si ou formar uma companhia de pessoas para Ele. Who partake of the kingdom of heaven in its reality. Participar do reino dos céus é uma realidade. We're in the heavenly aspect of the kingdom of heaven right now. Nós estamos no aspecto celestial do reino dos céus nesse exato momento. If you look at Acts chapter 15, Vamos abrir em Atos capítulo 15, 14. no versículo 14. Simeon has declared. How come? Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. This is the purpose of the gospel now. Este é o propósito do evangelho agora. Not to improve this world, Não melhorar este mundo, but to be a testimony for Christ, mas para ser um testemunho para Cristo, to wait for God's Son from heaven. esperar o Filho de Deus dos céus. We are not an earthly people. Nós não somos um povo terreno. We are passing through the wilderness, Estamos passando pelo deserto but our home is in the glory. e o nosso lar está na glória.
And the Lord here in our chapter, E o Senhor aqui em nosso capítulo, He outlines ele delineia, faz um delineamento, the character of Christianity, o caráter da cristandade. or we should probably say Christendom. Cristandade. The real is there. The real believers are there. Os verdadeiros crentes estão incluídos nela. And we are concerned with those who are real in the assembly. E nós estamos preocupados com quem são os reais, os verdadeiros no meio da Assembleia. The tares we do not separate, as we said this morning. We don't separate the tares out. O joio nós não separamos, como nós falamos hoje, esta manhã. The Lord will do that in a future day, O Senhor vai fazer isso no futuro. not during this period of time. Não agora, nesse período de tempo. It's going; those evil doctrines will continue on, Essas más doutrinas continuarão seguindo, even after the church is taken from the world. mesmo após a igreja ser tirada desse mundo. It will become, it will come to its climax Ela irá convergir para o seu clímax, in the events that will take place after the rapture. nos eventos que terão lugar após o arrebatamento. The woman will ride the beast. A mulher vai cavalgar sobre a besta. So the kingdom of heaven, I believe, will go on after the rapture. E assim, o reino dos céus, eu acredito, vai continuar após mesmo o arrebatamento, Until judgment falls até que o julgamento caia sobre eles, over the unbelievers, sobre os incrédulos. as we have in verse 41 of our chapter. Como nós temos aqui no versículo 41 do nosso capítulo. That is a harvest judgment. Esse é um juízo de colheita, That's a discriminating judgment, é um juízo discriminatório, which will take place que terá lugar after we are gone from this world, depois que nós saímos deste mundo. and the angels will be sent forth, E os anjos serão enviados, and those who are taken e aqueles que forem tomados are the unbelievers. são os incrédulos. That is the judgment of the living. Esse será o juízo dos incrédulos. And that's a final judgment. E esse é um juízo final dos vivos. Those who are left behind Aqueles que forem deixados para trás will enter into the millennium, vão entrar no milênio, when the kingdom of heaven will be established quando o reino será estabelecido in its glory, na sua glória and Christ will return e Cristo retornará and set up his kingdom. e vai acertar ou estabelecer o seu reino. So the tares in our chapter Assim, o joio no nosso capítulo are evil workers, são os mal trabalhadores, those that are teaching wrong doctrine, aqueles que estão ensinando doutrinas erradas, dishonoring to the Lord Jesus, desonrando o Senhor Jesus, maybe attacking his person or work, talvez até atacando a sua obra pessoal, which is very serious. o que é muito sério. And they are carrying on their evil work in Christendom. E eles estão levando essa obra má no meio da cristandade. They're bringing their error and false doctrine into the profession of Christianity. Eles estão trazendo má doutrina e más ensinamentos no meio da cristandade, né, desse grupo. That's what we have in 2 Timothy also. Isso é o que nós vemos em 2 Timóteo também. A great house Uma grande casa, with vessels to honor and vessels to dishonor. com vasos de honra e vasos de desonra. But we must separate from the vessels to dishonor. Mas nós devemos nos separar dos vasos de desonra, who deny the truth of God. aqueles que negam a verdade de Deus. Nessa parábola do joio, a partir do versículo 24,
Nós vemos que é diferente do que o Senhor Jesus falando que o semeador saiu a semear, porque aqui é o homem que está, é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas aqui o mal é encontrado no meio, não é a semente encontrando maus corações ou corações impróprios para germinar a verdade, como nós vimos na parábola anterior. Mas aqui é por falha dos homens que dormiram é que o mal foi introduzido. Enquanto eles dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A má doutrina entra na Assembleia e sai do meio da Assembleia também. Nós lemos em Atos, quando Paulo chama os anciãos de Éfeso, vamos ler em Atos, capítulo 20, Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Porquanto vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia do meu estar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então nós vemos 2 coisas aqui que Paulo fala que ia acontecer. Depois da minha partida, entrarão no meio de vós, vindo de fora para dentro, lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Isso são as doutrinas perniciosas que falam contra a obra pessoal de Cristo, que falam contra Cristo. Não quero dar nomes de doutrinas assim, mas fica fácil entender só uma que eu dou de exemplo. O Testemunho de Jeová, por exemplo, que nega que Cristo é Deus. Isso é o mal vindo de fora e são coisas perversas que é coisa de lobo. Porém, ele fala também, versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem para si discípulos após si. Esses estão no meio. E saem falando coisas perversas para atrair para si um grupo de seguidores. Esse é o herético. Esse é aquele que usa, se agarra a uma verdade, às vezes até uma verdade, mas se agarra a uma coisa na palavra de Deus e tenta, com palavras perversas, né, porque perverter é no sentido de distorcer a verdade. Eles pervertem ou distorcem a verdade para conseguir, após si, atrair discípulos. Essas são as divisões que surgem no nosso meio. E homens que muitas vezes você fala, mas o que ele está falando não tem na palavra, não está assim tão fora. Mas o ponto que temos que entender é o que se segue. A intenção deles não é trazendo uma doutrina na Assembleia para que o nome de Cristo seja glorificado ou para que haja crescimento. Não. O propósito dele de perverter a verdade ou de perverter essas coisas, vir com palavras perversas, é para atrair discípulos após si. Ele quer que o centro seja ele. E isso é o que caracteriza a heresia. Muitas vezes, no mundo religioso, quando se fala de heresia, ou as denominações, por exemplo, encaram a heresia como essas más doutrinas perversas que nós lemos dos lobos. Mas, na realidade, a heresia é uma divisão que vem a existir no meio com o propósito de enaltecer o homem e buscar discípulos para segui-lo. E isso nós temos experimentado e visto desde o começo. Paulo fala em 1 Coríntios, logo no comecinho, vós sois carnais. Por quê? Porque eles estavam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e tinha até aqueles que falavam, eu sou de Cristo.
E é interessante, se nós notarmos mais à frente, quando ele fala, não tem mais os de Paulo e os de Pedro, mas os de Cristo continuaram ainda falando eu sou de Cristo. É uma heresia também, é uma divisão também. Dizer eu sou de Cristo e o resto não é. Ou eu com a minha doutrina querer atrair discípulos para me seguir porque eu sou de Cristo e todos têm que seguir para ser de Cristo. Isso é colocar você no centro e tirar Cristo do centro. A isso, o conselho de Paulo é: agora, pois, versículo 32, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da graça, da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Muitas vezes já ouvi falarem, por exemplo, bom, mas é a palavra, então nós temos uma palavra aqui, nós continuamos e Deus vai cuidar de tudo. Não tenha dúvida que Deus vai cuidar de tudo. Mas Deus delega ao homem a responsabilidade de vigiar. O que é esse vigiar aqui? Se Deus vai tomar conta de tudo, por que eu preciso vigiar? Porque eu tenho que vigiar esses que vêm de fora e os que de dentro começam a perverter. E fazendo isso, você está julgando o mal e não vai tirar o joio. Não vamos cortar o joio. Isso foi o grande erro da cristandade nos séculos passados, em que na Inquisição eles tentaram acabar ou desarraigar totalmente da face da terra todo mundo que não professasse ser cristão ou que professasse alguma coisa diferente. Eles matavam, queimavam, porque aqui fala de queimar o joio. Então eles queimavam, era joio, queima. E chegava num ponto assim, você aceita a Santa Igreja como sendo o ápice de tudo e o que manda em tudo? Não. Então era queimado. E não era a nossa função julgar o mal nesse sentido, de acabar da profissão cristã, tirar o joio. Mas é nossa função, como crentes em Cristo Jesus, reunidos ao seu nome, nos apartarmos do mal e vigiar contra esse mal. Aí sim, como Paulo fala, usando o quê? A palavra de Deus e confiando no seu poder. Mas nós temos a responsabilidade. Não vamos poder dizer para Deus, nós estávamos vigiando, mas mesmo assim o inimigo fez. Não, nós dormimos. Por isso veio o inimigo e plantou. E agora o que nós fazemos? Temos que continuar vigiando, e julgando o mal e tirando, se apartando, não eliminando o joio, mas se apartando dele, não tendo comunhão com ele. Uma vez que nasce, brota o joio, única maneira de tirar ou é tirá-lo e então esse morre o joio quando arranca o joio, morre. E então, uma vez que a pessoa entra dentro deste cristianismo, ou seja, o reino dos céus, que é falso, a única maneira de quitar é matar a pessoa. E, em realidade, não podemos anular um testemunho de Cristo. Já está dentro do campo. E então, como falou o irmão, no tempo passado, a Igreja Católica Romana tentou de fazer isto, distinguir quienes foram hereges e mataram a eles, pensando que estavam limpando o reino dos céus. Mas isso foi uma grande equivocação. Só os anjos vão fazer isto ao final do tempo. E é muito interessante ver a forma que a doutrina desenvolve aqui ao final. Vamos tocar esse ponto porque creio que estamos chegando perto a esse tempo, quando o Senhor vai sua igreja, os verdadeiros, o trigo, a seu hogar nos céus. Mas tem um processo aqui.
primeiro vou notar uma coisa que, em quanto a fermento, notem no versículo 33, no final, até que tudo esteja levedado. Em realidade, isso vai acontecer. O testemunho do cristianismo nesse mundo, depois que os verdadeiros crentes são levados no arrebatamento da igreja, que vai ficar no mundo. Representação do cristianismo. Tudo levedado, corrupto, mal. A essa condição, o Senhor vai voltar depois para julgar, porque é ofensivo a Ele. O propósito do reino não foi para a terra, foi para os céus. Então, nota na explicação da parábola do joio, no versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles recolherão de seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidades, e lançará-los no fornilha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o reino do seu Pai. No versículo 30, um ponto que passei. Note em versículo 30, no meio do versículo, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O processo é assim, irmãos, consecutivamente. Primeira coisa que acontece é os anjos juntam em cifras, em feixes. Vocês sabem o que é feixes? São molhos do trigo, não? Primeiro se divide entre o joio e o trigo em grupos. Mas não é queimado primeiro o joio. Só separado em grupo. Logo, ele colhe o trigo ao celeiro. Depois, volta o Filho do Homem para queimar o joio e tirar do seu reino as coisas que são ofensivas a ele. E essa é a ordem do fim desse tempo do reino dos céus. O que nós estamos esperando não é o juízo
da joia, do joio. Os verdadeiros crentes esperam ser recolhidos aos céus, no arrebatamento da igreja verdadeira. Depois vai ficar aqui no mundo ainda o joio. Então, o Filho do Homem vai haver aqui na terra coisa ofensiva a ele. Porque logo que Cristo tenha seu reino nos céus, vai começar a ocupar com seu reino terrenal. Por isso, não disse no versículo 41, disse do seu reino. Esse não é o reino dos céus. Essa é outra classe de reino. Reino de Cristo mesmo. Qual é o reino de Cristo mesmo? A terra. Ele vai formar um reino aqui. E desde que a profissão da cristandade falsa está aqui, é ofensiva a ele. E ele vai destruir os falsos, o joio que está aqui, nesse mundo. É muito interessante exatamente a ordem dessas coisas, a forma que vai acontecer. O termo filho do homem no versículo 41 is not used in connection with the church. não é usado em conexão com a igreja. It has to do with the Lord coming back in judgment. Tem relação com o Senhor vindo para julgar o mundo. The church is the bride of Christ. A igreja é a noiva de Cristo. We will not meet the judgment that is given to us, that is outlined here. E não vai nos ser dado nenhum juízo, como é aqui mostrado. Or do we have a relationship with the Lord in this character? Nós temos alguma relação com Cristo nesse caráter? This is the judgment coming upon the world. Esse aqui é um juízo vindo sobre o mundo. But for the believer there will be no judgment. Mas para o crente não haverá nenhum juízo. Death and judgment are behind. Nosso juízo está atrás. Grace and glory are before. Levantado em glória anterior, a graça levantada antes disso. I don't know what the translation is in Portuguese. The end of the world is the translation in English. No final do versículo 40 fala será a consumação deste mundo, ou o fim do mundo. The world will not come to an end when the Lord establishes his kingdom. O mundo não virá ao fim quando o Senhor estabelecer o seu reino. But the age will come to an end. The age in which we are now. Mas essa era na qual nós estamos agora virá a um fim. A realidade é a consumação dessa era, o mundo aqui ele está querendo dizer. Do reino, nesse capítulo, estamos falando do reino que é o tempo atual que vivimos. Falamos do reino do Filho, Cristo Jesus, quando ele voltará à terra para julgar e fazer justiça nesse mundo, e 1000 anos vai reinar nessa terra. Mas também nosso capítulo fala do reino do seu Pai. No versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Essa é a parte celestial, irmãos, dos verdadeiros crentes, juntados em um só corpo com Cristo nos céus. E Cristo vai levar a eles a casa paternal, casa do Pai. E ele
a seu povo lá nos céus para participar no reino de seu Pai. Nós temos essa relação com Deus como Pai. E é a posição dos verdadeiros crentes no porvir, no reino do seu Pai. Os propósitos de Deus não são frustrados pelos caminhos dos homens. Tudo ruim que entrou na profissão de cristianismo não vai estragar que Cristo recebe um reino nos céus. A pérola, o tesouro. E então, vemos, irmãos, que no meio desta confusão que existe no cristianismo, que, em parte, Deus permitiu isso a propósito para esconder seu verdadeiro reino dos olhos dos homens. Foi o propósito de Deus que entra. O inimigo fez isto, mas Deus utiliza o inimigo também para cumprir seus propósitos. Um deles é confundir o mundo ao redor de nós. O mundo, em realidade, não veja o que está acontecendo. Que Deus está preparando um reino para receber nos céus, na sua vinda. Os políticos menos percebem isto. Quando Cristo Jesus nasceu e foi anunciado que um rei, um filho, nasceu como rei, ele foi para matar esse precioso filho, Cristo Jesus. E esse mundo não tinha mudado ainda. Se eles souberam que estava formando um reino, iam de perseguir e quitar esse reino, mas não percebem. Nós, sim, irmãos, seguimos pregando o evangelho, irmão, porque assim entra as pessoas no reino, os verdadeiros. E é boa coisa fazer isto. Esse cumpre o propósito de Deus. Encontramos aqui que o Senhor tem um tesouro na terra. E nós sabemos que esse tesouro é o seu povo, sua igreja. Você é o tesouro do Senhor. Não tente fazer do Senhor o seu tesouro. Nós não seremos capazes de fazer isso. Nós temos uma mente muito terrenal. Mas nós encontramos que o Senhor tem um tesouro em nós. Nós vamos fazendo isso e teremos ele como nosso tesouro automaticamente. Nossos corações se ligarão a ele. Não tente amar o Senhor mais do que você pode. Mas sente-se e veja o quanto ele te ama. Quanto custou para te redimir? Até as profundas águas do juízo, para poder levantar a você uma pérola de grande preço. Custou ao Senhor os terríveis sofrimentos no Calvário, para tê-lo com você com ele na eternidade. Assim possamos nós considerar o seu amor. E isso levará os nossos corações a ele. We notice in the last parable that our brother has already commented on, the great net.
Nós vimos na última parábola que nosso irmão já comentou, da rede lançada, The gospel has gone forth as never before in this world, o mundo tem sido pregado como nunca foi antes neste mundo, and many have been drawn in. e muitos entraram nessa rede. Some only professors. Alguns somente professantes. But what are we to be concerned with? Mas quem somos nós para estar preocupado com isso? Those who are real. Aqueles que realmente, aqueles que são reais, Gathering into the vessels levados para os vasilhas, is bringing souls into the assembly. traz almas para a Assembleia. And that's our responsibility. E essa é a nossa responsabilidade. We are responsible for who we break bread with. Nós somos responsáveis por aqueles com quem partimos o pão. We must separate from evil, Devemos nos separar do mal, not only individually, não só individualmente, but collectively. mas também coletivamente. Because the onus of judgment is put on the assembly, not the individual. Porque o poderio, o senhorio do Senhor é colocado sobre a coletividade, não o indivíduo. So we are concerned with gathering in the good fish, E assim nós estamos empenhados em trazer para o cesto o bom peixe, into the assembly, ou seja, para a Assembleia, where they will be fed, onde eles serão alimentados, nourished, cuidados, built up on their most holy faith. edificados na sua santíssima fé. When the Good Samaritan found that man that was perishing, Quando o bom samaritano encontrou aquele homem moribundo, he brought him to the inn. ele o trouxe para o hotel. The inn is the assembly. O hotel é a Assembleia. And so we have the privilege of bringing souls Assim nós temos a responsabilidade de trazer para dentro almas, into that sphere where the Lord has placed His name. para dentro dessa esfera onde o Senhor colocou o seu nome. But we don't push them in ourselves, no. Mas nós não podemos nos introduzir nela. The assembly decides who they receive at the Lord's table. É a Assembleia que decide quem pode estar à mesa do Senhor. So that is a responsibility that is solemn. E aí está uma responsabilidade que é solene. In the Old Testament, many times you have the doorkeeper mentioned. No Velho Testamento, várias vezes você vê o guardião das portas, o Someone porteiro, who watched that evil did not come in. alguém que ficava cuidando para que o mal não entrasse. That's what the early church did not do. Isso foi o que a igreja primitiva não fez. They slept. Eles dormiram, They didn't practice discipline, não praticaram a disciplina and evil came in. e o mal entrou. We cannot have evil in the assembly. Não podemos ter o mal na Assembleia, Because we are better? No. porque somos melhores? Não. But we are custodians of the truth that God has given to us. Mas nós somos portadores da verdade que Deus nos deu a nós. And the Lord's glory must be maintained. E a glória de Deus deve ser mantida, Because we are a holy people, porque somos um povo santo and the Lord is holy and true. e o Senhor é santo e verdadeiro. Cristianismo, hasta que tinha igrejas ao diabo, tudo debaixo do nome de cristianismo. Muitas sectas que negam a pessoa de Cristo, sua divindade. Esse é espírito maligno. Há tanta ruim dentro desta esfera do reino dos céus. Por isso é importante o que o irmão João está falando de distinção na igreja com o reino dos céus. Dentro da Assembleia não devemos permitir essas coisas. Temos responsabilidade de separar, manter a comunhão com o Senhor na sua Assembleia. Essa é outra coisa distinta com o ambiente do reino dos céus, onde nós também estamos
dentro do reino dos céus, mesmo nas assembleias congregadas ao só nome de Cristo Jesus. Não podemos sair fora deste lugar do reino dos céus. Impossível. Mas dentro disso, na Assembleia, existe outra ensinança enquanto manter separação da iniquidade. E é muito importante isso. Pai de família, no versículo 51, 52, é muito instrutiva Os discípulos perguntaram, o Senhor perguntou a eles se eles entenderam. Eles falaram que sim. Eu acho que não. Mas o Senhor respondeu no caso de sim. Então, nós que sim estamos ouvindo com mais compreendimento dessas coisas, se nós entendemos essas coisas, podemos ser como esse pai de família. Distinguir as coisas, irmãos, principalmente as coisas dos céus com as coisas da terra. Se nós não distinguimos estas coisas, vamos a confundir nossa obra, vamos a fazer mal. Se fazemos que a igreja seja uma coisa grande nesse mundo, estamos faltos de entendimento. E vai perder todo o nosso serviço ao Senhor para engrandecer a coisa do mundo. E vai quedar julgado aqui. Então, mas quando distinguimos bem essas coisas, pregamos o Evangelho na forma certa, procuramos de levar as almas a Cristo para viver nos céus com Ele, e nossa labor não vai ser em vão, e vamos a distinguir o velho com o novo. As coisas velhas são as coisas do Antigo Testamento. Se no Velho Testamento Deus estava obrando com o povo terrenal, estava preparando um reino aqui para a terra, Israel, responsável nesse sentido. Mas agora tudo isso mudou. Então, na religião cristã também entrou muita prática do judaísmo, coisas da música, coisas de igrejas, edifícios de luxo, de ouro e coisas apresentáveis ao homem natural, tudo isso faz. Oh, irmãos, esse é confundir as coisas. Ou coisa que era velho era para Israel. Mas agora que compreendemos as coisas novas que Cristo falou nesse capítulo, porque essa foi uma coisa completamente nova. Nunca, não se fala disso no Velho Testamento, mas é coisa nova aqui. Então, compreendendo o noivo, a coisa nova, distinguimos e sabemos como aplicar o Velho Testamento em seu verdadeiro sentido para Israel. Mas as coisas para a igreja, o povo celestial, distinto e não confundindo nossas assembleias essas duas coisas. Nós nunca poderemos compreender as Escrituras corretamente unless you see that God has two distinct purposes. A não ser que a gente entenda que Deus tem dois propósitos distintos. As our brother has mentioned, Como nosso irmão mencionou, the blessing of an earthly people, a bênção de um povo terreno the blessing of a heavenly people. e a bênção de um povo celestial. Christendom has largely confused those two things. A cristandade tem amplamente confundido essas duas coisas. But I was thinking in our verse that our brother Douglas
referring to, Mas eu estava pensando aqui no versículo que o nosso irmão Douglas estava referindo-se. I believe it brings before us the subject of ministry. Eu creio que traz diante de nós o assunto do ministério. That's what we are having here this weekend. Isso é o que nós estamos tendo aqui esse final de semana. And in order to minister, we must be diligent. E para ministrarmos, temos que ser diligentes. We're not going to have any treasure to give. Ou não teremos nenhum tesouro para dar. The Old Testament O Velho Testamento speaks of Christ fala de Cristo, from beginning to end. do começo ao fim. The New Testament is the Old Testament revealed. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revisto. We can go back into the Old Testament now Podemos ir agora de volta ao Velho Testamento and draw from it e tirar dele beautiful pictures and types and shadows belas figuras e tipos e sombras of Christ. de Cristo. They all speak of Christ. Eles todos falam de Cristo. The offerings As ofertas and the various references to the Lord e as várias referências ao Senhor and the coming kingdom. e ao reino vindouro. But as our brother mentioned, there are things new to Christianity. Mas como o nosso irmão mencionou, há coisas novas na cristandade. And they were brought out by the ministry of the apostles. Que foram trazidas pelo ministério dos apóstolos. It's anticipative here of that day, I believe, E aqui está antecipando aquele dia, eu acredito, when there would be a ministry quando haverá um ministério in the church of God na igreja de Deus, through gifts the Lord has given, através dos dons que Deus deu, new revelations, novas revelações, especially through the apostle Paul, especialmente por intermédio do apóstolo Paulo, that were completely unknown in the Old Testament. que eram totalmente desconhecidas no Antigo Testamento. They bring before us E trazem diante de nós our glorious position as heavenly people. a gloriosa posição que temos como povo celestial. So a householder Assim, o dono da casa has the responsibility tem uma responsabilidade and a privilege e o privilégio to minister the Word of God. de ministrar a palavra de Deus. You have this again further on in Matthew 24. Nós temos isso também no capítulo 24 de Mateus. 24, and we won't read the whole passage, but verse 45, Versículo 45. 46. 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. This passage has to do with ministry in the house of God. Essa passagem tem a ver com ministrar na casa de Deus. In the Olivet Discourse E em todo esse discurso, of the Olivet, Mount of Olivet, Ah. this discourse, e o monte, no Monte das Oliveiras, chapter 24 and 25, capítulo 24 e 25, you have three spheres. temos três esferas. You have Israel, Israel, chapter 24, capítulo 24, up to verse 42. até o versículo 42. Then you have Christendom, Depois nós temos a cristandade, the rest of the chapter, o resto do capítulo. and part of chapter 25. E uma parte do capítulo 25. Then toward the end of chapter 25, E daí no fim do capítulo 25, you have the Gentiles brought in. nós temos os gentios sendo trazidos para dentro. So the three companies are addressed here. Assim, os três grupos são trazidos aqui. But in particular, verse 45 we read here, Mas, em particular, o versículo 25 que nós lemos aqui, it's faithfulness in ministry in the absence of the Lord. é um ministério fiel na ausência do Senhor. In the next parable, verse chapter 25, it's watchfulness. E na próxima parábola, no capítulo 25, vigiar. And then
we have the judgment of the living nations. E aí nós temos o juízo das nações presentes. So, where does ministry take place? E assim, onde é que tem lugar o ministério? In the assembly. Na Assembleia. The Lord has provided for His people E o Senhor tem provido para o seu povo, by granting gifts, dando dons, abilities, habilidades, talentos, that the church of God might be fed. para que a igreja de Deus possa ser alimentada.